Bom dia, boa tarde, boa noite. Está agora começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. O meu nome é Humberto Petrilli. E o meu é Rinaldo Pedrosa. Hoje nós não estamos na companhia do nosso outro companheiro Léo Abrantes, ele teve imprevistos, mas estamos aqui eu e Rinaldo para fazer o podcast da vez, né? Bom, hoje o tema do podcast será teorias da conspiração, como você já deve ter visto aí no título, né? Assim, vamos falar desde aliens a bom, melhor deixar assim pro É. conteúdo mesmo do podcast, anteriormente. Mas, antes de tudo, eu queria pedir para vocês, né, humildemente, para que sigam a gente nas nossas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição. Segue a gente no Instagram. No Instagram a gente tem um conteúdo assim mais focado no cinema. A gente faz críticas, resenhas, a gente faz indicações, perfis. Agora que está tendo o Oscar, está tendo bastante crítica, bastante conteúdo nesses últimos tempos. Além dos IGTVs que estão disponíveis pelo YouTube e pelo próprio Instagram. Se você ouve a gente no Spotify, segue a gente para não ficar de fora, né, dos próximos podcasts que a gente for postar, mas eu recomendo que sigam a gente no Instagram, porque no Instagram é onde a gente mais aparece, mais dá as caras assim. Bom, no mais, é isso, e vamos para o podcast. Vamos lá, né? Falando aqui de teoria da conspiração, eu acho que a gente está vivendo numa época onde está surgindo muitas também teorias da conspiração, sabe? Tipo, a questão de vacinas e questão da própria origem do coronavírus sempre rende fomentado muito também por governos. Você vê o governo brasileiro fala muito mal da vacina. O governo americano, na época do Trump, metia o pau na China falando que o coronavírus foi criado em laboratório, isso, aquilo, outro. Você, quando sai na rua, não é muito difícil encontrar pessoas achando que o coronavírus foi criado pela China para poder destruir a população mundial e destruir a economia mundial, enquanto eles saem por cima. Então, assim, não é muito difícil você encontrar teorias das conspirações por aí afora, das mais básicas até as mais mirabolantes, sabe? Então, e não é de hoje, né? A gente pega aqui, eu usei o exemplo do que a gente está vivendo hoje em dia, mas sempre existiu infinitas teorias da conspiração. Inclusive, antes da pandemia, você pode pegar até o próprio terraplanismo, que a gente tem até podcast falando sobre, você pode dar uma pesquisada aí na lista de reprodução, como a gente falou, que tem. E, cara, eu não sei, eu acho que algumas são até interessantes. Você falasse aí no início de aliens e tudo mais. Assim, aliens é foda dizer que é teoria da conspiração, porque é muito complicado falar, porque eu, da minha humilde opinião, claramente acredito que o ser humano não é a única vida inteligente fora da Terra, porque eu acho que é ser muito egoísta, egoísta não, mas é se achar muito fodão, achar que o ser humano é a única vida inteligente no meio de trilhões de bilhões de tudo no universo, sabe? De estrelas, de planetas, de galáxias, e você achar que só aqui na Terra, um planeta no sistema solar, em uma galáxia, muita prepotência achar que a gente é só a única vida inteligente no meio de tudo isso que existe. E você também tem outros, como até dentro do país mesmo, né, do mundo, como o Illuminati, como isso, aquilo, outro, e por aí vai, como se o Michael Jackson morreu ou não morreu, se o Elvis Presley morreu ou não morreu. Então, por aí vai, tem teoria da conspiração para tudo. E eu queria saber, Humberto Petrilli, qual teoria da conspiração tu acredita? Eu quero começar, acho que tu acha que é verdade. Tipo, no meu caso, se você considerar Alien como teoria da conspiração, eu acredito nessa teoria da conspiração. E tu? Por onde tu começa? Eu também acho que Alien, entrando nesse assunto de aliens, é um assunto muito absurdo, porque assim, realmente é muita prepotência acreditar que o ser humano seja a única forma de vida inteligente do que exista, né? Mas assim, eu acho que forma de vida inteligente especificamente, sabe? É uma coisa às vezes mais discutível, obviamente não duvidável. Mas eu acredito com certeza que existam outras formas de vida, né? Dentre toda a imensidão do universo que a gente tem. Formas de vida que às vezes a gente nem consiga compreender, né? Uhum. Afinal, assim, por exemplo, o John Locke, né? Ele dizia que o ser humano, a mente do ser humano, ela é limitada a certas coisas. Sim, ele era um liberal, economista, mas ele também tinha algumas ideias filosóficas, né? Para quem não sabia. E ele dizia, né, que a mente do ser humano não consegue imaginar nada que não exista. Então, por exemplo, quando você imagina
Você pode agora, a gente pode agora tentar descrever qualquer tipo de criatura, de ser, de tudo que exista no mundo, mais mirabolante. Ela ainda assim vai estar limitada à nossa percepção de mundo. A gente vai imaginar uma criatura, sei lá, com tentáculos, com olhos de polvo, com um olho de, sei lá, com um braço de aranha, sabe? Mas independente de como a gente imagine, vai estar sempre limitada às coisas que a gente já conhece, que a gente já viu. Então, esse lance aí dos alienígenas é uma coisa que eu acredito, só que é uma coisa tão vasta, assim, tão inimaginável, que é até difícil de falar. Tanto é que a gente E tem. assim, a Diga. NASA, quando, por exemplo, quando a NASA vai procurar vida inteligente fora, né, ela sempre procura vidas inteligentes que usem, por exemplo, vai encontrar um planeta. Aí vamos ver se esse planeta tem vida inteligente. Aí procura logo se tem água, ou se tem ar, ou algo nesse sentido. Ou seja, eles procuram formas de vida inteligentes, vamos dizer assim, baseado no que a gente tem como vida inteligente, sabe? O ser humano precisa Exatamente. de água, o ser humano precisa de ar, mas não necessariamente uma vida inteligente extraterrestre precisaria, sabe? Realmente é uma situação assim, tudo que a gente pesquisa é baseado no que a gente sabe da gente, e não, mas não necessariamente outros povos, outras civilizações, outras espécies ao redor do universo aí precisariam. Justamente. O lance também, quando entra nesse lance de alienígena, mais especificamente na Terra, né? Cada vez mais vão aparecendo algumas confirmações, coisas que às vezes nem aparecem tanto na mídia, porque Alien é uma coisa que já é banalizada. A galera já vê notícia de Alien e já fala, foda-se, sabe? Desde aqueles filmes que já tiveram contato de quarto grau, né? Contato imediato, não sei. E vários filmes de Alien já colocou uma imagem de que o Alien é uma coisa quase como um folclore, né? No, tipo, é quase como um boto cor-de-rosa, um lobisomem. É uma Pois é. coisa que pode existir, mas assim, não é. Só que o Pentágono vem confirmando algumas cada vez mais aparições de Alien. Um lance que a gente já falou em outro podcast, né? Que era mais focalizado nisso, sim. Eu havia dito que na época tinha vazado, né? Um cara da Embaixada de Israel, que mexe com astronomia, né? De Israel, que já teve muito contato com o governo, inclusive americano, disse que os Estados Unidos já têm até contato com aliens, só que eles não revelam por causa de situações diplomáticas. Então, assim, esse lance de aliens discorre em diversas ramificações. Mas uma outra teoria da conspiração, né, que eu nem sei se é bem uma teoria da conspiração, e que eu acredito, envolvendo inclusive agora que eu falei do governo americano, que é mestre, né, em teoria da conspiração, seria em relação ao 11 de setembro, né, assim, que foi causado pelo próprio Estados Unidos. Eu acho isso totalmente plausível, faria total sentido, até porque todas as teorias das conspirações, elas têm, né, vamos dizer assim, um grande conteúdo que faz sentido, elas se completam de uma maneira muito boa, e é por esse motivo que ela é facilmente acreditável, assim, né? Diferente, sei lá, de terraplanismo, que são coisas que são, assim, um pouco mais impossíveis, vamos dizer assim, de serem é, críveis, vamos dizer assim. Já quando a gente se coloca na atmosfera política, teoria da conspiração é a coisa que mais tem, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em tempos de Guerra Fria, né, que haviam tantas e tantas e tantas histórias de espionagem, coisas que parecem realmente coisa de filme e que a gente para analisar realmente de fato aconteceram. Pois é, assim, sobre a questão do 11 de setembro, é uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque, assim, não que eu ache que os Estados Unidos tenham financiado, financiado ou feito, causado o 11 de setembro. Mas eu não acho impossível, né, a probabilidade dos Estados Unidos saber que poderia acontecer o 11 de setembro, porque para quem a gente conhece da inteligência dos Estados Unidos, os caras sabem de tudo, os caras grampeiam tudo, os caras conhecem de muita coisa ao redor do mundo. Se eles não soubessem também, não seria a maior civilização mais bem planejada do que tem hoje em dia, né? Então, não acho impossível os Estados Unidos saber que poderia acontecer, e mesmo assim, isso aí tudo, claro, eu estou falando baseado no que aconteceu no 11 de setembro e no que aconteceu depois do 11 de setembro. Essa é uma opinião minha, obviamente não é baseada em fatos, porque o fato que a gente Mas, tem é que os caras bateram o avião lá nas Torres Gêmeas e explodiu tudo. Mas assim, eu não acho impossível que os Estados Unidos sabia que iria acontecer e mesmo assim deixou acontecer, porque o que aconteceu depois do 11 de setembro? O nacionalismo nos Estados Unidos aumentou de uma forma muito. tremenda. Todos os filmes que você assiste hoje em dia dos Estados Unidos, após o 11 de setembro, aparece uma bandeira dos Estados Unidos em algum momento do filme. Seja numa Uhum. casa, numa loja, isso, aquilo, outro. Então, isso para governos nacionalistas é a melhor coisa do mundo, sabe?
você ter pessoas com sentimento de nacionalismo, um sentimento de pertencimento muito forte e um sentimento de querer vingança. E esse sentimento de vingança fez com que os Estados Unidos conseguisse barrar muita entrada de imigrantes nos próprios Estados Unidos, principalmente imigrantes do Oriente, e justificou também invasões dos Estados Unidos em países do Oriente Médio, como a invasão que a gente teve em Israel, em busca de petróleo e disso, daquilo outro, tudo com a justificativa de a gente vai combater o terrorismo. Aí você invadiu um país em busca de democracia e aí você conseguia fazer o que queria dentro daquele país com aquela mesma justificativa. Então, assim, não que eu, repito, não que eu acho que os Estados Unidos planejou o 11 de setembro ou causou o 11 de setembro, mas a probabilidade dos Estados Unidos saber que iria acontecer e mesmo assim ter levado aquilo como um risco necessário, sabe, para o bem maior, que seria, qual seria o bem maior? Isso que eu já falei. Então, não acho que seja impossível essa teoria da conspiração, realmente, porque é história, já aconteceu. Tipo, aconteceu o 11 de setembro, depois do 11 de setembro a gente já viu o que aconteceu depois. Não é como se a gente estivesse querendo prever o futuro. Já aconteceu, eles já fizeram isso. Tanto o 11 de setembro já aconteceu, como as próprias consequências que os Estados Unidos causaram no mundo. Então, é realmente uma teoria que faz muito sentido e não é nem muito doida, não. Tem alguns filmes aí, por aí afora, algumas matérias, inclusive, também, que falam sobre isso. Esse lance, inclusive, do 11 de setembro, né, é uma coisa, eu acho muito caricata a maneira que os Estados Unidos se comportam, assim, quando a gente para colocar numa perspectiva do mundo globalizado que a gente vive, né. Eles são os pioneiros, vamos dizer assim, do capitalismo que a gente conhece atualmente como o capitalismo consumista, desde o American Way of Life, eles sempre foram muito fechados. A gente tem países como Itália, que são países realmente também muito fechados, vamos dizer, em relação a imigrantes, à cultura, o Japão, a Índia, são vários países que têm uma taxa migratória, às vezes, um pouco menor, justamente porque eles não querem que tenha essa mistura de raça, seja por xenofobia, seja por pertencimento, seja por nacionalismo, independente do que seja. Obviamente, o nacionalismo, dependendo da quantidade, né, do nível, ele gera xenofobia, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência gigantesca e eles exportam, acima de tudo, os produtos dele, né, de cultura deles. Diferente, uma coisa que eu já disse no podcast que a gente fez sobre a China, do gigante vermelho, caso vocês não tenham ouvido, ele está aqui na lista de reprodução, é só descer um pouquinho que vocês irão achar. Eu disse que os Estados Unidos, a guerra que ele luta é uma guerra cultural, uma guerra de exportar conhecimento, não de importar cultura, né? Como vários outros países. O Brasil, por exemplo, é um país que importa cultura pra caramba, justamente pela misoginia não, pela mistura de raça, né, que a gente tem aqui na nossa criação, desde uruguaios, desde latinos, desde portugueses, espanhóis, ingleses, italianos, franceses, etc., tem todas as raças africanas, né, também, inúmeras, inclusive a maioria que fizeram a composição do nosso país. A gente é um país que importa muito mais conhecimento. Já os Estados Unidos, ele não só ele exporta conhecimento, como ele também gosta de sempre colocar a mão em todas as relações. Há muitos anos antes do 11 de setembro acontecer, os Estados Unidos financiava muitas das guerras que estavam acontecendo naquele meio, né, de Irã, Iraque, Al-Qaeda, aqueles Emirados Árabes, né, e todos os muçulmanos. Inclusive, Osama Bin Laden foi um dos caras que foi financiado pelos campos de treinamento de voluntários e muçulmanos estrangeiros que tinham financiados pelos Estados Unidos no Afeganistão. E nisso, os Estados Unidos eles forneceram muitas e muitas e muitos, além de equipamento militar, treinamento militar para essa organização. Então, assim, não é que os Estados Unidos planejaram de fato, assim, nossa, a gente vai fazer isso para os caras atacarem a gente poder ter alguma forma de fazer, de xingar, vamos dizer assim, os muçulmanos, de criar essa guerra contra todo o Oriente Médio e ficar essa guerra realmente de Ocidente contra Oriente. Mas eu acho que, dentre toda essa história de financiamento do que aconteceu, isso era uma ramificação, uma soma, vamos dizer assim, que parecia meio óbvio, né, do que poderia acontecer, né? Quando a gente junta financiamento militar, treinamento militar para um lugar e depois disso essa guerra cultural, né, de colocar os muçulmanos sempre como algo negativo, desde antes até um pouco do 11 de setembro, é algo que parece muito fácil de acontecer e horroroso, né, obviamente. Pois é. E outra teoria da conspiração que envolve, né, os Estados Unidos é a teoria da chegada ao homem à Lua, né? Ali na época da Guerra Fria, onde os Estados Unidos mandou
uma equipe de astronautas para a Lua, e a foto do Neil Armstrong lá plantando a bandeira, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, todo mundo já conhece. E há quem diga que é mentira, que aquilo tudo foi feito num estúdio. Inclusive, se você pega um filme do Christopher Nolan, o Interestelar, é dito, né? O próprio filme trabalha com essa teoria da conspiração. Uma professora, isso no futuro distópico do filme, né? A professora eles tratam aquilo como se fosse falso e que os astronautas nunca tinham ido à Lua e tudo mais. E por que eles dizem isso? Né? Porque, quando botou a foto lá, quando plantou a bandeira lá, a bandeira está tremulando, mas não tem vento na Lua. Porque a nave, né, que quando pousou na Lua não deixou marca no chão. Porque não tem estrela no céu. Se você pega a foto, o céu tá todo preto, não tem nenhuma estrela, os caras estão no espaço. Como é que não tem estrela lá? Não tem outros planetas, não dá para ver nada. E aí, tudo isso gera uma teoria de conspiração, dizendo também que é porque aquela foto existiu para forçar a União Soviética a também mandar pessoas para a Lua, e como era, em teoria, impossível, causou a falência, vamos dizer assim, da União Soviética, fazendo com que os Estados Unidos ganhassem a guerra. Né? A guerra que, na época, tinha a guerra armamentista, a guerra de espacial, né, para ver quem chegava primeiro à Lua, que, segundo a gente, foi os Estados Unidos que chegou primeiro, mas segundo a teoria, nem eles conseguiram chegar. E também dizem, se chegou naquela época, por que nunca mais voltou à Lua, né? Porque foi só naquela época e nunca mais teve curiosidade em voltar para a Lua, em pisar na Lua. E aí é que entra aí agora, isso aqui eu tentei explicar a teoria da conspiração, os argumentos, tá? Pode ser que tenham outros, mas esses são os que eu conheço, pelo menos. Os meus contra-argumentos a isso, seria o fato de que na Lua, a partir do momento que não tem estrela, por quê? Né? Isso aí eu pesquisei antes de estar falando isso aqui, porque quando eles chegaram lá, eles chegaram de manhã, e aí o sol estava muito forte, e também a câmera que os caras usaram na época não ia captar toda a imensidão do universo numa foto, né? A gente está falando ali da década de 80, não esqueci agora a data exata que o Neil Armstrong pousou na Lua. Dá uma pesquisada aí, Humberto, quando eu estou falando aqui, porque para ficar meio certinho, mas a gente está falando ali da década de 70, década de 80, que é a época ali da Guerra Fria. Então, as câmeras que tinham na época não eram câmeras totalmente profissionais, né? Eles pousaram na Lua no dia 20 de julho de 1969. Isso, 60. Isso aí eu Início da tava... década de 70. Isso, exatamente. Então, assim, naquela época a gente não tinha equipamentos super poderosos assim para estar captando todos os pequenos detalhes que tem no universo, sabe? Hoje em dia, claro, assim, né, comparando, você pegar seu celular, você tira uma foto da Lua, mas lá no espaço, hoje em dia, tipo, claro que se fossem hoje, teriam um aporte melhor, a foto sairia muito mais bonita, vamos dizer assim, pegando muito mais detalhes. Mas naquela época não era o caso, sabe? O fato da bandeira estar tremulando é porque, não, justamente pelo fato de estarem no vácuo do universo, né? Quando você bota alguma coisa balançando, a bandeira está balançando até hoje. Porque quando você botou aquela bandeira ali balançando, ela vai ficar balançando para sempre, porque ela não para, entendeu? Se tivesse botado a bandeira parada, ela está parada até hoje. Então, isso seriam justificativas. E, por que nunca mais voltou para a Lua? Cara, nunca mais voltou para a Lua pelo seguinte fato: não é viável financeiramente, vamos dizer assim. Vai fazer o quê na Lua? Pô, já Exatamente, pisou, já ou não, botou só uma bandeira lá. uma Fala, vírgula. fala. O que tem-se para fazer na Lua? Eu vou para a Lua simplesmente para conhecer, para olhar, né? Uhum. Ainda mais no nível, assim, da galera. Você nem pode mexer muito na Lua, porque isso altera totalmente a relação Pois que é. nós temos, assim, com o ciclo de água aqui na Terra. A gente tem, sei lá, a Lua não é uma coisa para se mexer, é só para pisar, colocar uma bandeirinha e falar, aparecemos Estive aqui aqui. e voltar. Pois é. Pois é, e assim, não é viável. Fora isso tudo que o Humberto falou, não é viável financeiramente você fazer isso. Ia ser um gasto tremendo para botar o cara lá na Lua de novo, para dizer, olha aqui, tá vendo que a gente realmente veio, mas não tem mais nenhum motivo para estar ali. O motivo para ir para a Lua já foi feito, já foi chegar lá e botar a bandeira e dizer que foi. Não tem mais para quê? Vai voltar para fazer o quê? Então, assim, hoje, quando manda alguém para o espaço, é para a estação espacial que tem lá gente, astronautas de todos os países do mundo aí que você imaginar. Mas para a Lua, de fato, não tem para que mais mandar. Inclusive, recentemente, o próprio SpaceX gravou uma live no Facebook e no YouTube também, mandando os astronautas lá para a estação espacial, pô. Então, assim, como é que alguém ainda acha que é impossível chegar no espaço, impossível pisar na Lua? Pô, os caras fizeram uma live no Facebook mostrando. Tipo, Pois é, velho. meu irmão, tá ligado? Então, assim, se você acha que isso aí é uma teoria da conspiração e não aconteceu, pô, meu amigo, é complicado, viu? Entrando
nesse tipo de teoria da conspiração, eu acho que eu ia falar justamente do homem ter pisado na Lua, já nega, né, a teoria da Terra plana, e a teoria da Terra plana é uma coisa, a gente já tem até um podcast também falando sobre isso, que é absurdo, eu nem quero entrar muito em detalhes, porque me dá até um pouco de vergonha alheia. Mas, mas assim, quando a gente parar para pensar em teoria da conspiração de uma maneira geral, eu acredito que seja simplesmente um anseio, certo, da humanidade por cada vez mais ir encontrando não só respostas, mas encontrando coisas para serem criticadas, sabe? A gente está vivendo numa era, uma Questionar a fase realidade que a gente vive, né? exatamente, a gente vive numa fase da sociedade, numa fase da realidade que ela é absurdamente confortável. Um discurso que eu tenho certeza que muitas pessoas já devem estar até cansadas de ouvir, principalmente pessoas mais velhas ou mais conservadoras, dependendo, nossa, o mundo está muito chato, antigamente era muito mais fácil, antigamente sim as pessoas lutavam, né, pelos direitos. Então, assim, hoje em dia a gente tem que lidar com, por exemplo, pessoas com discurso das coisas que as pessoas lutaram no passado, certo? Eu prefiro muito mais hoje em dia ter que lidar com uma pessoa que é comunista real, assim, hoje em dia, certo? Do que ter que lidar com a União Soviética naquela época. Então, assim, a gente vive numa época muito, muito questionável, muito, muito difícil, muito fácil e justamente por ser tão fácil, é tão difícil viver na era que a gente vive psicologicamente falando. Então, assim, quando a gente para para pensar nesse tipo de nesse tipo de teoria da conspiração, que é justamente para encontrar resposta, encontrar como um professor de matemática meu, e é um ditado gaúcho, dizia que não procure guampa em cabeça de cavalo, guampa é chifre. A galera fica procurando coisas justamente, às vezes, né, aonde não tem, e justamente por essa banalidade de teoria da conspiração, algumas delas, como de alienígenas que aparecem, como esse lance dos Estados Unidos que a gente está falando, às vezes parecem um pouco absurdas, né? Vou fazer apenas um comentário rápido, assim, porque ele é até um pouco polêmico, mas na minha opinião, até a própria Bíblia e todo esse conceito religioso pode ser considerado uma teoria da conspiração, sabe? Que Cara, é é isso justamente. que eu ia até, Hum. aproveitando esse gancho, eu ia até citar isso, porque teoria da conspiração vem muito de religião, sabe? Às vezes. Não, Uhum. não só, você pega não só a religião cristã, mas qualquer tipo de É religião, fé, cara. tá Você ligado? É acreditar, tudo relacionado à fé. você acreditar que tem um ser todo-poderoso acima de tudo que está acontecendo aqui, que criou tudo, que governa tudo e que é o maioral, vamos dizer assim. Para você, você acredita, ótimo, beleza, sua fé, mas para outra pessoa pode ser uma teoria da conspiração, sabe? E Então, outra, tipo pô, meu assim, Deus, sabe? aqui nesse podcast a gente só falou de coisas que são 100%, tipo assim, 100% comprovadas. O 11 de setembro é um fato, não é uma coisa assim que a Uhum. gente leu num livro e não tem imagem, não tem nada. Tipo assim, simplesmente aconteceu, tem tudo gravado, né, pelo amor de Deus. Mas assim, quando a gente entra nesse âmbito mais religioso, a maioria das coisas são religiosas, eu, pelo menos, posso realmente para muitas pessoas religiosas pode parecer uma opinião de uma pessoa, às vezes, frustrada, né, assim, em relação às coisas, mas eu acho que realmente é uma coisa, às vezes, que parece muito conspiracionista, sabe? Se acreditar que exista um ser consciente acima de tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo e todos, olhando especificamente para cada um de nós com o mesmo olhar, sabe? Com a mesma ajuda. Às vezes isso pode parecer um pouco louco, vamos dizer assim. Quando a gente olha também a teoria da Terra plana, que a teoria da Terra plana ela é totalmente baseada, né, em preceitos religiosos e bíblicos, né? A gente já fez o podcast, mas só dando uma recapitulada rápida, ela diz que basicamente a Terra ela é plana, a gente está meio que num domo, literalmente está num globo de neve que fica subindo para cima. A gravidade não existe, a gente está simplesmente subindo para cima. O Sol e a Lua estão dentro desse domo que eles ficam rodando e tudo que acontece aqui na nossa realidade é feito para a gente. Para você, que você pode ouvir isso, muitos, sei lá, se você é terraplanista, uma pena, mas você pode olhar para isso e falar, realmente, isso faz todo Me sentido. desculpa, essa terra. Me desculpa, mas assim, isso às vezes parece um pouco absurdo, né? Assim, se a gente para pra pensar que isso é muito absurdo. E ainda mais quando a gente vive num mundo que várias dessas coisas são comprovadas. A gravidade é comprovada, a Terra é um globo é comprovada. Tipo assim, eu acho que se a Terra realmente, se os planetas estivessem fora desse domo, o Elon Musk não estaria colocando sonda para procurar água em Marte, né? Mas tudo bem. Só que aí que tá, voltando nesse lance filosófico toda essa relação que a gente tem com o teoria da conspiração é simplesmente um anseio da sociedade e da humanidade em encontrar respostas e encontrar coisas que, volto a dizer, por a gente estar vivendo num tempo muito difícil psicologicamente de ser vivido, meio que dão uma certa graça, porque as coisas, às vezes, elas são muito chatas, elas são muito tristes, elas são muito, muito melancólicas, e quando a gente coloca esse tipo de possibilidade,
já dá meio que uma expectativa de que, tipo, caraca. Porque assim, a gente é uma geração que a gente nasceu, essa frase também é muito famosa, a gente nasceu cedo demais para explorar a Terra, tarde demais para explorar a Terra e cedo demais para explorar o universo. Então a realidade que a gente tem é essa, a gente vai viver isso, e quando fica, às vezes, um pouco chato, né, um pouco pandêmico, esse tipo de coisa fica muito mais fácil de aparecer. E, aliás, qual teoria da conspiração, além dos aliens, que você acredita, meu amigo Rinaldo? Putz, aí não sei dizer, cara. De cabeça assim, fica meio. Acho que assim, se eu for pegar a teoria da conspiração que eu mais acredito, seriam os aliens. Né, assim, não, eu não vejo de cabeça outra. Se tu tiver algum aí disser, pode ser que eu concorde ou eu discorde, mas assim, tu tem algum que tu concorda? Foi só dizer e eu digo se eu concordo ou não, e depois tu dá tua justificativa. Meu, eu acredito em teorias da conspiração que estão relacionadas ao oceano, assim, de uma maneira geral, Em sabe? que Não, sentido? não, não, não Você sereia, acredita saca? em Mas Atlântida? eu acho que Atlanta possa existir, tipo, uma cidade, não uma cidade perdida, assim, Poseidon, Aquaman, mas Uhum. acredito que possa realmente ter existido uma civilização que possa, Cara, hoje em dia, estar inundada dessa forma. pronto, Mas eu acredito em Megalodon, tá ligado? Tipo assim, esses bichos pronto. esquisitão. Vamos lá. É, a gente tem, na época ali, se você pega a época dos maias, dos astecas e dos incas, eram civilizações que conseguiam fazer naquela época ali, vamos pegar ali 1400, 1500, 1500 e pouquinho, conseguiam fazer cirurgia de cabeça. Isso, medicina daquela época, sabe? Compara a medicina do resto do mundo, a medicina naquele lugar. E a gente tem também relatos de infinitas inundações, infinitas eras em que, tipo, ilhas e países foram totalmente submergidos dentro d'água, né? Então, acreditar em Atlântida e acreditar num povo consciente lá embaixo não é de todo ridículo. Não acreditar que isso aconteceu não é de todo ridículo, sabe? E acreditar, por exemplo, que a gente falou, Megalodon. O Megalodon em si já existiu na época lá da pré-história. Pode ser que exista hoje? Vai saber, sabe? É o que eu disse, a gente já tem um podcast falando disso. O ser humano conhece 10% do oceano. A gente conhece mais do espaço do que debaixo d'água. Então, qual o aporte científico que tu tem para dizer que lá embaixo não tem alguma coisa que tu diz que não existe? Sabe? Tipo, qual a probabilidade de não existir uma civilização lá embaixo? Qual a prova que tu tem de que essa civilização não existe? Tu nem conhece os outros 90% daquilo ali. A quantidade de animais, de vegetação e de tudo ali embaixo, que ninguém nunca nem viu, porque não tem como, né? Pressão da água, todos os justificativos que a gente já sabe. Mas assim, você acreditar que existam coisas lá embaixo que fogem da nossa compreensão só porque a gente quer que não exista, realmente é complicado, sabe? Tipo, eu realmente acredito que tem muita coisa embaixo do oceano que a gente pode ser que eu morra sem saber que existe, mas que não que exista, sabe? Como você falou do Megalodon, como se você quiser falar, até se você quiser viajar, mudar, fala sereias. Eu não sei, pô, vai que, tá ligado? A gente não conhece lá embaixo. É questão de civilizações e populações que existiram ou algo nesse sentido, realmente é complicado você bater o martelo e falar não existe, porque, volto a dizer, a gente só conhece 10% de 100, ou seja, 90% aí tá nebuloso, sabe? E, e só para Uma. e só para completar o que a gente tá falando antes, a questão da, da, desse debate filosófico que a gente tem de religião e tudo mais, é o que eu digo. É uma coisa muito que o ser humano ele procura uma justificativa para tentar fugir da sua realidade, sabe? Fugir do que você. Porque a gente tem a mania de achar que tudo tem um significado, sabe? Se isso aconteceu é porque tem uma justificativa por trás, sabe? Se Kennedy morreu é porque alguém tinha interesse na morte dele por causa que ele ia revelar os segredos da Área 51 dos Estados Unidos, sabe? Então, realmente são buscas que a gente tem, isso em qualquer âmbito, até pessoal mesmo. Você acha que alguma coisa aconteceu porque tem uma justificativa e realmente às vezes não tem, só aconteceu, sabe? Então, a gente pode até tratar isso como, por exemplo, a questão do que a gente está falando do 11 de setembro. Alguém pode até chegar e usar esse argumento contra a gente, mas depende também dos argumentos que você apresenta para provar ou não comprovar aquilo ali. Então, realmente são, falando até em questão da própria religião, são pontos que a gente procura para saber a justificativa, sabe? Tipo, por que a gente está aqui? Não é possível que não tenha uma justificativa para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, para a gente passar o que passa, e depois que a gente morre, o que é que acontece?
Então, Até é o normal. próprio anseio de procurar alienígena, eu acho que também está relacionado a isso. Exatamente. Então, isso pode ser justificativa para tudo, de questão de teoria da conspiração, de religião, do que for. Eu tenho minhas crenças, eu acredito em algumas coisas, eu não sou ateu, mas eu tenho a plena noção de que isso é pura fé, sabe? Você escolhe acreditar ou não naquilo ali. Eu prefiro acreditar, porque, pô, ia ser muito frustrante morrer e morreu, sabe? Eu acredito que tem alguma coisa depois da morte. Pô, uma vida após a morte ia ser legal, tá ligado? Mas, assim, eu tenho pura noção de que isso pode ser só coisa da minha cabeça e não E existe. justamente, você abre espaço para certas, bem entre aspas, ignorâncias, assim, saca? Para Pois é. viver para viver cada vez melhor. Isso é saúde de vida. Eu, agora voltando a falar um pouco disso, eu, há um tempo atrás, né, sempre tive uma visão um pouco mais existencialista, um pouco mais, assim, até um pouco niilista, assim, da nossa existência, mas é, aí que tá, o lance é você dar justamente o sentido que você quer dar para sua vida, né? Assim, se mesmo que a vida não tenha, né, a vida não tenha, a partir do ponto que a vida não tem sentido, isso não precisa ser uma coisa melancólica, não precisa ser uma coisa triste. Você pode dar o sentido que você quer para ela e isso é feliz, isso é o bom, seja Deus, seja religião, seja trabalho, seja amor, seja viajar, seja o que for. Mas agora voltando um pouco à teoria das conspirações, né, que a gente deu uma pequena viajada, mas você tinha falado Pois do lance é. das sereias, né, desse lance do mar. Uma coisa também que às vezes eu fico pensando é que hoje em dia a gente vê, às vezes, algumas coisas relacionadas a OVNIs, algumas coisas relacionadas a que hoje em dia parece ser muito, muito fácil para a gente acreditar, porque parece totalmente crível em relação à ciência que a gente tem hoje em dia. Entretanto, há muitos anos atrás, quando os piratas chegavam, né, nas costas de alguns países, principalmente daqui da América, e eles viam aqueles botos, né, eles achavam que eram sereias, que eles estavam, sei lá, meses e meses só convivendo com homens e dentro de um barco, e quando eles chegavam na costa, eles viam uns negócios meio que nadando, eles realmente alucinavam. Uhum. As histórias das sereias, na realidade, são basicamente isso. A galera via esses animais na água por alucinação de estar muito tempo, né, sem ver muita gente, meio que a galera se quarentenava com o pessoal sem ter internet por 6 meses, saca? E que nem Triângulo Pensa. das Bermudas também gira por aí também, né? É exatamente isso. Então, o mar é um negócio que realmente dá muita alucinação. Ele brinca com a cabeça de uma forma absurda. Mas então, naquela época, se um pirata chegasse numa cidade falando, cara, eu vi um monte de homem pulando na água atrás de umas mulheres, de umas mulheres, parecia, saca? Que, tipo, eu particularmente talvez acreditaria, porque eu não teria nenhum tipo de acesso a nenhum outro tipo de conhecimento. Então, esse tipo de conhecimento, para mim, talvez fosse verdade, porque chegou um cara falando e aquilo parecia totalmente fácil de acreditar. E esse é o tipo de coisa que, ao longo do tempo, é mais fácil de ir sendo desmistificado, né? É mais fácil de você ir falando, não, tipo assim, a gente já agora tem sonda, a gente tem câmera, a gente nunca viu nenhuma mulher nadando com metade do corpo de peixe embaixo d'água. E a gente já viu muito boto, já viu muito leão marinho, principalmente nos Tem até um lugares que a galera é documentário legal. fake, eu acho, que é da NBC, por aí de alguma empresa americana que eles criaram, tipo, pra justificar que existiam sereias e não sei o quê, e Assim gente. chama H2O, Meninas Sereias. Não, é, tipo, eles chamaram até, tipo, gente da Marinha dos Estados Unidos pra, tipo, dar depoimentos, isso, aquilo, outro. E daí, assim, na Caraca, época, isso foi lá pra, sei lá, 2012. Sendo que aí, na época, eu tinha 12 anos, eu falei, caramba, revolucionou minha vida. beleza. Aí depois você descobre que era um documentário totalmente fake, tipo, criaram só pra tirar onda, tá ligado? Pois é, tipo, é tipo o ET Bilu da vida, né? Tipo, você vai lá e cria uma coisa, mas essa é inclusive a graça da teoria da conspiração que a gente tava falando. Ser uma coisa, às vezes, até um pouco absurda, mas para dar um pouco de graça, assim, na vida, a gente aceita acreditar. Você tem mais alguma teoria que você E gostaria tu de acredita comentar? aí, o negócio do Megalodon aí? Fala aí, porque tu acha que existe? Cara, eu acho que o nosso. Por exemplo, as formas de se sobreviver no mundo que a gente vive são muitas. Isso também entra no lance que a gente estava falando de extraterrestre. Tem muitas formas de vida aqui na Terra e formas de vida que estão aqui há milhares e milhares de anos, muito antes da gente. Vírus, bactérias, que são formas de vida. Como se diz, plantas que estão há muito mais tempo, que também são formas de vida. Animais, répteis, peixes que são. Pô, tubarão está aqui na Terra já faz milhares, milhares e milhares e milhares de anos. Então, assim.
muitos desses animais, e como a gente não conhece a gente não conhece praticamente nada do nosso oceano, a gente conhece só literalmente a cabecinha do iceberg. Então, existe um mundo absurdamente gigante a ser explorado embaixo do nosso oceano e que a gente até hoje não foi. Seres que não precisam tanto da luz solar, como é o caso da Lula, né, da Lula colossal, que aparece raramente um pouco mais acima. Então, assim, o megalodon é um animal que comeria, provavelmente seria um dos únicos predadores da lua colossal, e vice-versa, sabe? Porque eles são dois animais talvez tão grandes quanto um ao outro. Então, assim, eu acho que faria todo sentido existir animais não só como o megalodon, como outros animais gigantescos embaixo. Não vou dizer kraken, sabe? Mas, assim, talvez alguns bichos bem esquisitões que somente Lovecraft talvez poderia descrevê-los com a exatidão. Pois é. E realmente, assim, tipo, tem algumas teorias assim que você pesquisa e faz sentido, outras nem tanto, mas tem algumas que, por exemplo, não vou nem discutir questão de teoria de terraplanismo, por exemplo. Mas, por exemplo, até se você for debater Illuminati, tá ligado? Tem realmente alguns argumentos que você olha assim e fala, pô, curioso, no mínimo, mas claramente você imaginar que exista uma ordem mundial é meio complicado, né? Mas, como a gente fala, tudo isso volta para aquela mesma justificativa que a gente estava usando. São coisas que a gente procura para questionar a realidade da gente, de qualquer que seja a maneira. E é isso. O podcast vai chegando ao fim. Mais uma semana, podcast número 59, se não me falha a memória. Semana que vem, podcast número 60. Tá idoso o podcast, viu? Tá ficando uma velha já. Tá ficando velho já, realmente, Tá. velho agora. Pois é, então é isso. Deixa seu like, compartilha tudo isso que vocês já sabem. Muito obrigado e até semana que vem. Um beijo, um Valeu! abraço. Caramba, tem 14 metros a porra da Lula Colossal, viu? É Então, grande pra cacete, deixa eu ver o filho. Megalodon. 14 metros. 14 metros é Megalodon. uma bela de uma lula. O Megalodon teria. Cadê? Olha que tamanho. 16 metros aí, ó. Realmente, eles são do mesmo tamanho, tá ligado? Eles são praticamente do mesmo tamanho, filho. É. E 14 metros é um belo de um tubarão, velho. Deixa eu ver um tubarão branco. Tubarão branco. Tipo, a galera acredita aí, por exemplo. Acredita não, né? Para de Tipo, gravar, aliás. existe a porra de uma baleia gigante. Tipo, cadê? O tubarão normal tem 4 metros. Cadê a maior baleia do mundo? Reinaldo, para de gravar aí esse final. Tá gravando aí, daqui a pouco eu explico. Por exemplo, tipo, a baleia azul, pô, 33 metros. Por que não existe um 33, filho. megalodon? Por que não Não, existe mas um pensa megalodon? só. Uma Para. baleia, uma baleia tem 33 metros, tá ligado? Pensa um tubarão que é metade da baleia, velho. Ele consegue comer ela fácil, fácil. Exatamente. Olha o Tipo, tamanho de uma orca, velho. deixa eu ver aqui, tamanho de uma orca. Eu acho que é a baleia azul, que é o 33 metros. Tamanho, orca. Cadê? Uma orca tem entre 6 a 8 metros, o Olha macho. isso, velho. Você tá Então, doido. tipo, mas aí não tem probabilidade de existir um megalodon. Mas meu Deus do Não, pelo amor céu. de Deus, velho. O Megalodon é tudo. Mano, não tem como, velho. E ainda mais que esse bicho aí, em teoria, ele ficaria realmente no fundo do fundo do fundo, saca? Pois No lugar é. mais escuro. Então, a probabilidade de existir realmente. Não é porque aí não só pra superfície que não existe, tá ligado? Eu acho que uma hora ou outra, filho, já vai ter os chinês caçando Megalodon aí. Bom, interrompi